Oi, manas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Como vocês puderam ver aí no título do vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês como foi o meu relato de parto através do SUS. Vocês podem ouvir um barulhinho aí atrás de choro, é porque a neném tá chorando, já deu o horário dela dormir, mas quem é que tá botando ela pra dormir agora é o pai, e ela fica dando uns chorinhozinhos assim antes de pegar no sono. Mas se você é novo por aqui ou nova e gostar do vídeo, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho de notificação para que vocês possam acompanhar mais vídeos que eu vou voltar a postar aqui através do YouTube. Mas vamos lá, bora pro vídeo. Então, manas, o que acontece? Eu tinha uma amiga que ela tinha acabado de ter bebê recentemente e ela veio falar comigo porque ela também estava ansiosa, porque eu estava próximo da data prevista para Heloísa nascer. E aí ela falou: você não tá sentindo algum dia específico que a Heloísa vai nascer, não? Porque quando eu tava perto de ter minha bebê, eu senti o dia que ela ia nascer e ela acabou nascendo no dia. E a data prevista para Heloísa nascer era no dia 3 de março, a data prevista onde completava 40 semanas. Só que eu sentia no fundo do meu coração que ia ser no dia 28. É tanto que quando as pessoas chegavam para mim e perguntavam: Marcela, sua bebê vai nascer quando? Quando que você acha que vai nascer? Eu falava: não, ela vai nascer dia 28. E também uns meses antes eu falei pra Elton: eu acho que Heloísa vai nascer no dia 28. Eu vou começar a sentir as dores no dia 27 e ela vai nascer no dia 28. Só que aí eu fiquei assim um pouco com o pé atrás, né? Porque as coisas que eu sinto às vezes não acontecem. Então eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas eu sentia realmente que ia nascer no dia 28. Quando foi uns dias antes, eu estava sentindo muitas dores, cólicas, já estava muito cansada, eu sentava e sentia dor nas costas, estava sendo muito difícil para mim, principalmente porque eu estava trabalhando. E eu fui no médico e eu falava e relatava essas dores e ele me encaminhava para maternidade. Mas eu não ia para maternidade, né, porque eu sentia assim que não era o momento ainda. Aí, quando chegou um momento, eu tava sentindo bastante dor e eu fui no postinho, me consultei com o médico e ele ele colocou um aparelhozinho para ouvir o coração da bebê e viu que o coração da bebê estava acelerado. Então logo ele pediu um encaminhamento para mim ir para maternidade. Chegando lá na maternidade, eu passei, né, por todos os procedimentos, fiz o cardiotoco, eu acho que é isso que fala. E ela tava com o coração acelerado, porém eu tava com 1 centímetro de dilatação. E com 1 centímetro de dilatação, eles não internam, eles internam a partir de 4 centímetros de dilatação. Então o que aconteceu? Eu voltei pra casa. Aí ela falou assim, que se eu continuar sentindo bastante dores ainda, se algo acontecesse fora do normal, ela explicou lá, era pra mim voltar na maternidade. Mas os dias foram se passando. Isso foi numa sexta-feira, quando eu fui. Aí passou sábado, eu tava sentindo dor. Domingo eu tava sentindo dor, mas eram as mesmas dores. Domingo eu tava sentindo dor e quando foi na segunda-feira, as dores pararam. Simplesmente, que foi no dia 27, as dores pararam. E aí eu pensei: poxa, eu acho que a Heloísa não vai nascer, porque é dia 27 e eu não tô sentindo nenhuma dor. E aí eu fui trabalhar, minha mãe veio aqui em casa e tipo, parecia que tava tudo tranquilo. Eu falei: eu acho que ela não vai nascer no dia 28. E gente, eu tava bastante cansada já, porque eu ia completar 40 semanas. Eu tava doida pra conhecer a Heloísa. Eu tava doida pra ver a bebê. Eu já tava cansada, passava 1001 sentimentos no meu coração, na minha mente. E eu falei: poxa, ela não vai nascer no dia 28. Eu vou ter que esperar entre o dia 3. E teve muita gente que ficou me botando medo, falando: ah, tem bebê que nasce com 41 a 42 semanas. Eu falei: rapaz, se eu tiver que trabalhar e se eu tiver que esperar 41 ou 42 semanas, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tava muito, muito, muito ansiosa. Aí quando foi no dia 27, entre o dia 27 e o dia 28, na madrugada, eu não sei explicar mais ou menos o horário, eu comecei a sentir muitas dores mesmo. Só que nos dias anteriores eu sentia essas dores, só que eram leves. Mas dentro do dia 27 e 28,
de fevereiro, viu, gente? 27, 28 de fevereiro. Eu tava sentindo umas dores muito fortes. Elas estavam tão fortes que eu não consegui dormir. E eu falei, não vou acordar Elton porque eu já sinto essas dores anteriormente, não era nada. Então eu fiquei lá, mas eu sei que eu fiquei, horas e horas e horas. Quando eu olhei pro celular e eu vi que era 4 horas da manhã, eu falei, não, eu vou ter que fazer uma oração, porque eu tava sentindo muita dor. Eu falei, vou fazer uma oração pra que eu possa conseguir dormir. Aí eu fiz uma oração e eu consegui dormir. Só que quando foi 6h40, eu acordei de novo com dor. E aí, quando eu sentei, eu falei, não, vou sentar, que aí eu já me preparo pra ajeitar as coisas pra começar a trabalhar. Daí, gente, quando eu fui sentar, eu não tava aguentando, porque eu tava sentindo muita dor nas costas e tava umas cólicas fortes. Eu falei, rapaz, eu vou trabalhar assim mesmo, porque eu já tinha colocado atestado alguns dias antes, né? Porque eu não tava conseguindo por conta das dores. Mas aí, quando eu fui levantar, foi que eu senti mais dor ainda. Eu falei, não vai dar pra trabalhar hoje. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe e falei, mãe, eu não vou conseguir trabalhar hoje, não dá certo. Eu vou na maternidade logo, porque eu não tô aguentando mais de dor. Vou pedir alguns dias pra mim ficar em casa, até chegar o dia da data prevista pro parto ou que Heloísa queira nascer. Aí, beleza, minha mãe falou, não, vai mesmo, vai. E aí, eu levantei pra poder me arrumar, pra poder ir ajeitar as coisas. Quando eu levantei, minha barriga começou a endurecer e a ficar mole. Endurecia e ficava mole. E aí eu pensava que era contração de treinamento, porque eu tive contração de treinamento também. E aí eu pensei que era contração de treinamento. As minhas contrações de treinamento, elas eram um pouco doloridas. Essas contrações que eu tava sentindo eram um pouco mais fortes, mas eu achei ainda que era contração de treinamento. E uma coisa assim que não fez desconfiar que seria contração ali pra começar o trabalho de parto, para o bebê nascer, foi porque já começou de 4 em 4 minutos. Eu não senti em nenhum momento as contrações. Eu não sei se é porque eu tava deitada, se eu tava em outro mundo, não sei o que aconteceu. Eu só comecei a sentir as contrações mesmo quando ela tava de 4 em 4 minutos. E aí, gente, eu comecei a dar risada, eu tava dando risada. Aí eu fui ajeitar meu cabelo e falei, rapaz, isso não tá normal, não. E aí eu comecei a contar mesmo no relógio, tava de 4 em 4 minutos. E as dores eram bem rígidas mesmo, minha barriga ficava mole, e depois enrijecia e ficava dura, e eu dando risada. Aí, quando eu mandei essa mensagem pra minha mãe mandou mensagem pra amiga dela, que mora aqui perto e trabalha no postinho, e pediu pra vir aqui me ver. Aí quando ela chegou depois de uns 30 minutos, que ela colocou a mão na minha barriga, ela falou, rapaz, isso aí é contração, já perto pra você ter Heloísa, isso aí é a contração já do parto. Aí eu não acreditei, gente, eu tava sem acreditar que era um momento, porque, tipo, tava muito fraco, assim, não era aquilo que as pessoas diziam. Beleza, eu mandei mensagem pra Elton, e Elton tava aqui próximo. Eu falei, rapaz, eu tô sentindo contração, vamos lá na maternidade. E aí minha mãe pediu pra deixar as coisas de Heloísa tudo arrumado e ajeitadinho aqui, pra mim ir lá, porque se não fosse o momento, eu iria voltar pra casa e não ia levar bagagem. Mas se fosse pra Heloísa nascer, ela levava logo em seguida as coisas de Heloísa. Aí Elton chegou todo nervoso, né? Tava com a roupa do trabalho, trocou de roupa. E a gente foi pra maternidade. E quando eu entrei no carro, que tava em direção pra maternidade, começou a ficar forte as dores, sabe? Ainda eram de 4 em 4 minutos, mas as dores eram muito mais intensas. Ô, gente, não liga não, a bebê chorando. É porque ela tá com sono e ela fica chorando assim mesmo, mas ela tá com o pai dela. Aí, como eu tava dizendo, né, no Uber as contrações estavam muito fortes, extremamente muito fortes. E aí, só que não era aquela dor insuportável, né, tava forte, mas era aquela dor que eu ainda continuava rindo, né, e eu não tava acreditando que era, que eu tava com contração, não tava acreditando ainda. Beleza, a gente chegou na maternidade, que a maternidade é longe de onde eu moro, demorou uns 25 minutos mais ou menos pra gente chegar. E quando a gente chegou lá, eu dei todas as minhas informações, falei que tava sentindo contração e eles pediram pra eu aguardar. Só que quando eu sentei pra aguardar, começou a ficar mais forte e diminuiu pra 3 em 3 minutos. E eu não percebi isso, né? Porque eu tava ali em outro mundo. Quem percebeu foi meu esposo. Ele falou, tá diminuindo de 3 em 3.
Aí ele chegou pra moça e falou: moça, as contrações dela tá aumentando, tem como colocar ela na frente porque ela tá sentindo bastante dor. Aí logo em seguida a moça falou: ah, não, tudo bem, e eu fui atendida. E chegando lá, eu fiz o toque, entrando lá na sala, eu fiz o toque e eu já tava com 4 centímetros de dilatação, ou seja, já tava ali no ponto para ser internada. E aí eu entrei, passei pela médica, obstetra, e quando eu cheguei e passei nela, eu já tava com 5 centímetros de dilatação. Só que a maternidade estava muito cheia e estava precisando de espaço para que eu e outras mulheres que estavam no mesmo nível que eu entrar. E aí eu sei que eu fiquei lá esperando. E aí eu já tava sentindo contração há muito tempo. Eu acho que eu fiquei umas 3 horas, 4 horas esperando lá na sala para poder abrir uma vaga para eu ser internada e começar ali o processo de trabalho de parto, né? E aí eu senti bastante dores, eu andava pra lá e pra cá. E, gente, eu não conseguia ficar em pé, doía demais ter que ficar em pé. E a médica sempre falava: não, fique em pé, porque vai mais rápido. E doía muito, doía as minhas costas. Eu já tava... Lembra que no início eu tava dando risada? Quando eu tava em pé, eu tava sentindo umas dores nas costas. E aí vinha ali a contração. Eu fiquei bastante tempo sentindo dor, que eu fiquei fraca, porque eu não tinha comido nada antes de sair de casa. E eu precisava de algo para beber. E eles autorizaram que eu pudesse beber um suco, comer alguma coisa, porque tudo indicava que eu ia ter parto normal e não teve nenhuma complicação depois que eles fizeram ali todo o procedimento. Eu sei que quando eu tava com 6 centímetros de dilatação, porque demorou pra me chegar no 6, eu entrei com a médica obstétrica, eu tava com 5, demorou umas 2, 3 horas pra eu dilatar pra 6 centímetros e meio, demorou bastante, eu sentindo lá a dor. Aí eles me deram algo pra comer porque eu tava com muita dor. E aí logo em seguida eles me encaminharam pra sala, abriu vaga, né, e eles me encaminharam ali pra sala de parto. Não deu pra gravar porque na maternidade você tem que tirar tudo antes de entrar, o esposo, a grávida, tem que tirar tudo, até o celular tem que deixar do lado de fora, não pode gravar nada nem tirar foto, só depois que você vai lá pra sala, depois que você tem um bebê. Quando falaram que eu ia ser internada, eu já tava sentindo muita dor, tava com 6 centímetros, quase 7 centímetros de dilatação, eu tava sentindo muita dor. Eu lembro que quando a moça tava me acompanhando para entrar na sala, eu parei várias vezes, porque, tipo, tava de 2 em 2 minutos já, e eu andava e vinha a contração, andava e vinha a contração, foi muito angustiante para mim, doeu muito. E aí, quando eu tava nervosa, eu tava muito nervosa, porque Elton tinha que trocar de roupa em uma outra sala, e eu já tava trocando de roupa e tava indo pra sala que eu ia ter Heloísa. E aí, quando eu vi cheio de enfermeira e tinha muitas mulheres gritando, tendo bebê, eu comecei a ficar muito nervosa, muito nervosa. E tinha uma mulher na sala de trás que ela tava gritando horrores, chorando, falando: eu quero sair daqui, socorro, alguém me ajuda. E gritava muito alto, eu comecei a ficar desesperada, eu sentei e falei, e como eu já tava sentindo dor, eu falei: eu vou morrer aqui, eu não tô aguentando mais de dor, eu tô sem força, eu não vou conseguir ter essa criança. E aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a chorar. E eu não tinha nem chegado na sala ainda, eu comecei a chorar, porque eu falei: meu Deus do céu, se a mulher tá chorando ali, eu vou chorar também e vai acontecer alguma coisa comigo. E aí eu sei que foi aí que o bicho começou a apertar. Eu entrei em 7 centímetros de dilatação. E eu tava sentindo muita dor, gente. Eu não consegui me acalmar de jeito nenhum. Eu não conseguia fazer respiração. Eu comecei a gritar, porque eu lembrei que a mulher tava gritando. Eu falei: se eu gritar, alguém vai vir aqui me ajudar. E eu gritava e nada das enfermeiras aparecerem. Nada, nenhuma aparecer. Tava todo mundo lá conversando de boa. E eu sofrendo, e eu indo em outro mundo, sentindo muita dor, e eu gritava, e Elton lá do meu lado, segurando na minha mão. Eu falei: ah, não tô aguentando não, vou tomar um banho quente. Aí eu fui pra tomar um banho quente. Gente, quando você tá debaixo do chuveiro e vem a contração no banho quente, você acha que relaxa, né?
não relaxou, pra mim, na minha experiência, não relaxou nada. Eu senti muito mais dor. Muito mais dor. É tanto que eu não aguentei ficar muito tempo debaixo do chuveiro. Já vesti minha roupa de novo. E aí eu fui e sentei. Uma coisa pra você que eu vou contar pra vocês. Eu não tive, o tampão não saiu, meu tampão, por isso que eu também achei que não era o momento do trabalho de parto, porque o meu tampão ele não saiu. Outra coisa também, minha bolsa não estourou, tanto que quando eu tava com 9 centímetros de dilatação, minha bolsa ainda não tinha estourado, então eu tava sofrendo muito. Ao total foram 12 horas de trabalho de parto. E aí eu tava lá muito agoniada, e as enfermeiras falando, não grita, respira fundo, nesse momento o bebê precisa de você, precisa que você seja forte. E gente, eu tava em outro mundo, na minha mente eu tava, que ser forte o quê? Eu vou morrer, né? Você que tá passando por isso, quando é que essa bebê vai nascer? E passava 1001 coisas na minha mente, e eu tô lá segurando na minha mão. E pra mim foi a melhor escolha Elton ele ter participado do parto, porque ele me ajudou bastante. Se fosse a minha mãe, minha irmã, eu talvez não me sentiria tão confortável, porque eu tava macetando a mão dele mesmo, eu tava apertando com tanta força que só faltou quebrar a mão do menino. Ele falou, ele mesmo falou que só faltou pouco pra me quebrar a mão dele. Eu sei que foi muito desafiador e foi muito tenso. Chegou um momento que eu não tava aguentando mais de dor, eu já tava gritando mesmo, eu não tava conseguindo controlar o meu grito. Porque teve um momento que eu parei de gritar, eu fiquei só na respiração. Mas teve uma hora que veio tão forte que, tipo, as contrações em si, pra mim, no final, elas estavam vindo assim ficava 10 segundos. Só que quando eu tava nessas finaizinhas, elas estavam ficando 20 segundos, tipo, 20 segundos eu sentindo dor, muito assim, segurando. Então, tipo, não dava mais pra mim ficar calada, eu tava gritando horrores. E aí foi quando a enfermeira apareceu. E aí ela fez o toque e ela viu que eu tava com 9,5 centímetros de dilatação já. E aí ela foi e estourou a bolsa, ela enfiou o dedo. E aí eu vi que ela passou a mãozinha, assim, os dedos, assim, ao redor da cabeça da bebê. E ela estourou a bolsa. Quando ela estourou a bolsa, ela falou, pra você chegar em 10 centímetros falta pouco. Vai andar mais um pouquinho pra acelerar o processo ou entra debaixo do chuveiro que em breve você vai ter sua bebê. E eu não queria ficar em pé, gente, porque, como eu falei pra vocês, ficar em pé, pelo menos na minha experiência, doía muito mais mesmo. Então, mas mesmo assim eu fui, né, porque elas insistiram, eu fui lá pra debaixo do chuveiro. E quando eu fui pra debaixo do chuveiro, eu tava lá, né, fazendo o posicionamento de agachar. E ela falou, quando vir a contração, você se agacha e faz força. E eu não queria fazer força, gente. Eu não queria fazer força porque, tipo, ficar em pé já doía. Imagine se viesse a contração, eu em pé agachasse e forçasse. Veio a contração, quando eu tava debaixo do chuveiro, veio a contração muito forte. Veio tão forte que eu achei que a bebê ia sair. Mas naquele momento que veio a contração, a bebê encaixou e saiu um monte de sangue. Aí ela falou, agora é o momento. Aí você vai lá pra maca, você vai deitar, que sua filha já tá perto de nascer. E aí eu comecei a chorar mais ainda do que eu já tava chorando. Eu andei, fui pra maca. E aí eu comecei a fazer força. Aí eu fiz a primeira força e aí e a cabeça dela coroou pra fora, né? Encaixou assim, saiu um pouco. E quando saiu um pouco pra fora, ela falou assim, a cabeça já coroou ali, já saiu pra fora. Você quer colocar a mão pra sentir o cabelo? E eu não queria, eu tava nervosa. Eu falei, não. Eu fiquei com medo de afundar a cabeça da criança. Mas como é que eu ia afundar a cabeça da criança? Não tinha nem como. Mas eu tava tão nervosa que eu não queria colocar a mão. Eu falei, não, moça, não quero colocar, não. Aí veio outra contração. E quando veio a outra contração, saiu somente a metade do rosto dela, sabe? Ficou o nariz assim pra cima. E ela com o olho fechado. E Elton olhou assim e falou, ela tá respirando? Ela tá respirando porque, tipo, não teve nenhum choro, né? E ela tava com o olho fechado. Aí a enfermeira falou, não, tranquila, ela tá respirando sim. Aí quando veio outra contração, saiu tudo. Aí ficou só o pescoço do lado de fora. Aí eu conversando com a enfermeira, falando, moça, eu não aguento mais não. Quando é que essa criança vai sair? Quando eu fizer a próxima força, ela vai sair. Eu já não tava aguentando mais.
E quando saiu até aqui da cabeça dela, ela continuou calada e com o olho fechado. E, tipo, eu fiquei estranhando, né? Eu e Elton, mas a enfermeira sabia que tava tranquilo, que tava tudo bem. Aí eu falei, moça, quando é que esse bebê vai sair? Eu achava que quando sair a cabeça já dava pra vocês puxarem. Aí ela falou, não, quando vir a próxima contração, vai vir a parte dos ombros e aí a gente consegue puxar. E aí, gente, quando eu fiz outra força, a bebê saiu. A bebê saiu e aí eu comecei a chorar. Eu tava muito ofegante, eu tava... Eu ficava assim, sem parar mesmo. E eu começava a chorar. E eu falava, nossa bebê, como ela é linda. E, gente, foi um momento muito emocionante, foi muito incrível, realmente. Foi muito difícil o processo de trabalho de parto pra mim, muita dor. Eu não imaginava que seria tão forte assim, né? No início eu tava dando risada, no fim eu tava chorando de dor. Mas realmente foi um processo muito incrível. E eu precisei eu tive laceração normal, não tive corte, tive laceração normal e a enfermeira teve que costurar. Eu não sei exatamente quantos pontos que eu levei, porque eu perguntei, ela falou que não podia falar. Elton cortou o cordão umbilical da bebê, ela foi pra outra salinha fazer o examezinho do coração pra ver se estava tudo bem, algumas outras coisas. Enquanto eu tomava banho, elas limpavam tudo lá. E aí eu lembro de quando elas me deram a Heloísa no braço, que foi logo em seguida. Assim que eu terminei de me ajeitar, elas me deram a Heloísa no braço. E aí eu vi a carinha dela, tão fofinha, um bebezinho tão fofinho. E aí eu fiquei pensando, meu pai, essa criança parece com quem? Porque na minha mente eu não conseguia ver, nem imaginar se ela parecia comigo, se parecia com o Elton, que era uma mistura. E aí eu fui pra sala, né, onde fica todo mundo que já teve bebê. Acho que tinha todo mundo não, né, tinha umas 6 mulheres lá que teve bebê comigo, 6 mulheres no total. E aí Elton viu a bebê também, porque ela já tava limpinha, né? Já dava pra ver melhor o rosto. E aí foi muito incrível de verdade. E hoje a Heloísa tem 2 meses e 6 dias, já tem bastante tempinho assim que ela nasceu. E a maternidade tem sido uma experiência incrível, assim, né? Eu falo incrível mesmo porque cada sentimento, cada passo, pra mim tem sido bastante incrível. Eu tenho aprendido muito, 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 muito mesmo. Mas tem sido desafiador também, porque eu nunca cuidei de criança, nunca tive proximidade, então tudo é novo pra mim. E por incrível que pareça, eu tenho uma paciência muito grande com a Heloísa, né? Eu tenho estudado bastante pra poder cuidar melhor dela, pra ser uma excelente mãe. E eu fico pensando assim, quando eu assistia os vídeos sobre o trabalho de parto, as pessoas sempre me falavam, né, que é magnífico, que é tão bonito de se ver o parto, como você fica pensando como é perfeito a criação, o nascimento, e realmente é muito, muito lindo. São lembranças e memórias que vão ficar eternizadas na minha mente e meu coração. Então foi isso, gente. Esse foi o meu relato de parto. Foi algo assim, como na gravidez, né? Eu não tava esperando que eu estava grávida. Eu também não estava esperando que chegou o momento. Apesar de estar muito ansiosa, eu não sabia que era o momento de Heloísa nascer. Mas deu tudo certo. Hoje eu tô bem, Heloísa tá bem também. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou ideias de vídeo, podem deixar aqui nos comentários. Não se esquece de compartilhar e de curtir. E até a próxima. Tchau!